A assistente social Márcia Lopes, ex-ministra do Desenvolvimento Social, aceitou o convite do presidente Lula e deve tomar posse nesta segunda-feira como a nova ministra das Mulheres. A nomeação representa a sexta troca no primeiro escalão do governo neste ano e é mais um passo da reforma ministerial promovida pelo presidente desde o início de 2025. Ela substituirá Cida Gonçalves, cuja saída do governo já era esperada desde o começo do ano. Ambas são filiadas ao PT. A mudança foi comunicada pessoalmente por Lula a Cida em reunião na última sexta-feira. Márcia Lopes atuou como secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social durante o segundo mandato de Lula na gestão do ex-ministro Patros Ananias. Em 2010, assumiu a chefia do ministério, onde permaneceu por 9 meses. Ainda nessa história de reforma ministerial, o ex-deputado federal Volney Queiroz é o novo ministro da Previdência. Ele foi escolhido por Lula e já se encontrou com o presidente. Carlos Lupe anunciou a saída do governo em uma postagem nas redes sociais. Ele aceitou deixar o cargo na sexta-feira após se reunir com o presidente Lula. Volney Queiroz ocupava a secretaria executiva do ministério, que é o segundo cargo mais importante da pasta. Filiado ao PDT, o mesmo partido do qual Lupe é presidente licenciado, Queiroz exerceu 6 mandatos consecutivos como deputado federal por Pernambuco, desde 1995. Lupe pediu demissão após desgastes no governo por conta do escândalo da fraude no benefício do INSS, que pode ter desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas. Vamos conversar, pessoal, sobre essa reforma? Eduardo Castro, Laura Capriglione, todos os dias pela manhã aqui comigo no Primeira Edição. Bom dia, bom começo de semana pra gente, pessoal. Olá, gente. Bom dia pra vocês também. Bom dia, também. bom dia. Vamos lá. Quais os significados? A gente estava até batendo um papo aqui, é difícil cravar o porquê dessa troca agora. Na pasta das mulheres, são 2 mulheres ali, as 2 do PT. E a pasta da Previdência continua com o PDT de qualquer maneira. Então, assim, a gente pode chamar de reforma ministerial? Seria o começo de algo maior? Ou vai parar por aí? Qual a avaliação que vocês fazem? Manda bala, Edu. Vai lá, Edu. Bom, eu acho que os motivos que você colocou indicam ser uma troca pontual em um lado e um outro. O lado PDT, Previdência, toda essa história dos descontos dos aposentados. E me parece que sexta-feira teve aquele tipo de reunião presidente-ministro em que o presidente vira para o ministro e diz por favor, diga que você quis ficar, que eu queria que você ficasse, mas você não quis ficar. Sim. Né? E daí o Lupe sai de lá dizendo que saiu, etc. e tal, um acordo para, em linguagem de jornal de política, parar de sangrar. Né? Eu não estou vendo muito sangramento do Lupe, não, fora de alguns determinados veículos de comunicação. Entretanto, esses veículos de comunicação, em especial a Academia Brasileira de Letras, né, que agora só tem representantes da Globo. Exatamente, foi monopolizado pela das Globo. organizações Globo, Grupo Globo hoje em dia, ali se tinha uma pressão muito grande para tentar fazer um furo no dique, para tentar abrir uma crise em um momento em que você tem a recriação da Arena, né? A gente estava falando disso na semana passada, o tal Sim. do União Brasil mais progressistas, que no fundo é a turma da Arena lá atrás, uma Arena Clearwater Revival, vai, coisa louca, é o maior partido, o maior agrupamento de partidos do governo nesse instante, né? Porque o Progressistas tem ministro e a União Brasil tem, na falta de 1, 2, tem 3. Então, seria um momento adequado para aqueles que querem fazer com que a marola se transforme em onda, ter um creque maior nesse casco do navio. Sim. Não me parece que vai acontecer diante da principal preocupação do governo virada em 2 frentes, né? Da porta para fora, que é colar definitivamente como um roubo do governo, mas que começou lá atrás, história dos descontos da Previdência, e para dentro o PDT sair do governo. Como é um deputado do PDT, né, no caso já era do Ministério, mas deputado do PDT, sim, a base está mantida. Do outro lado, me parece, e aqui não é informação, é percepção, que segue mais ou menos a linha do que aconteceu no Ministério da Saúde, um pouco mais para trás. Havia
um titular, no caso uma titular do Ministério da Saúde, Nise Trindade, que era uma técnica reconhecida, de alto gabarito, grande potencial, mas que não fazia soar, mesmo que tivesse alguma coisa acontecendo de grande, não fazia soar, reverberar, aparecer as mudanças e as suas atitudes como ministra. Foi um outro, também já reconhecido, vou chamar de técnico também, muito embora seja político, né? Um médico, o Alexandre Padilha, que era o ministro da área política, que vai, pelo menos, ter condições, por ser político, de fazer com que a máquina da informação, a partir daquilo que se passa no Ministério da Saúde, soe. Acho que é muito parecido no Ministério das Mulheres, porque a grande assinatura do Ministério das Mulheres nesse governo Lula não foi do Ministério das Mulheres propriamente, né? Que foi o pagamento paritário, né? A lei do pagamento paritário homens-mulheres. Foi uma medida encampada pelo Palácio do Planalto e gestada no Palácio do Planalto. Enquanto que a ministra Márcia já foi ministra. Ela foi ministra da presidente Dilma, né? Então ela tem um conhecimento da gestação da máquina, PT por PT, mulher por mulher, não podia ser diferente, se trata do Ministério das Mulheres. Só o Partido das Mulheres tem um homem como presidente, não sei se tem ainda, mas tinha, né? Que era uma justificativa para receber dinheiro do fundo partidário. No caso do Ministério, obviamente que não é a mesma coisa, então eu não vejo grandes mudanças no sentido de reforma, uma mudança política na base ou a partir do Ministério para impactar o Congresso Nacional alguma coisa. Vejo como uma decisão de ordem pessoal para pessoal. Você, Laura? Bom, a gente está vendo que o governo, o Lula não está querendo mexer nos territórios de cada partido, né? Meio que ele está mantendo todo mundo, né? O PDT fica com esse, as comunicações ficam com aquele, a saúde fica com aquele outro partido e tal. Então ele está fazendo trocas dentro dos partidos. Então ele não está mudando a fatia do bolo que cada partido recebeu lá no começo do governo. Mas eu acho que ele está procurando exatamente isso que o Edu falou. Perfis que sejam mais capazes de criar ondas favoráveis ao governo. Então, o Padilha, por exemplo, é um cara muito experiente em redes sociais, fala o tempo inteiro nas redes sociais, cria memes e tal, não sei o quê. Um perfil muito diferente, embora sejam do mesmo partido e tal, e tem os mesmos compromissos com a saúde pública e tal. A Nízia era um perfil muito mais contido, mais técnico, mais... enfim, a Nízia é um grande quadro, como disse o Edu. Então, eu acho que são trocas que estão buscando, resolver problemas pontuais ali, por exemplo, o Juscelino, que era um problema, o próprio Lupe, que, embora... a gente discutiu isso a semana passada, embora não tenha nada contra o Lupe, vamos falar a real, o Lupe não pegou 1 centavo de dinheiro. E é importante ressaltar isso, porque quando fala o escândalo da Previdência, que lesou 6 bilhões, lesou em 6 bilhões de reais os aposentados e que levou à queda do Lupe, você imagina o Lupe soltando diamantes pelo nariz. Né? Mas não se pegou até o momento nenhuma migalha de pão a mais do que o Lupe não tivesse. Então, isso eu acho muito importante, por enquanto. A segunda coisa que eu acho que é importante dizer é que, então, eu acho que essas trocas têm a ver com isso, né? Quer dizer, trocar, por exemplo, a Márcia Lopes é irmã do Gilberto Carvalho. Sim. Que é um grande quadro político do PT, quem faz a ponte com os movimentos sociais. Palmeirense dos 4 costados. Isso é o problema, né? Esse é o problema. Muito favorável a ele. Ninguém é perfeito. A gente está falando dos pontos positivos, muito né? favorável. Ainda que eu estou com o Edu. Então, enfim, ela vem de uma família que tem uma compreensão da realidade social do Brasil muito grande. Então, desculpa, é uma troca que me deixa animada, assim. Eu acho que... Então, mas é dentro do PT e certamente Sim. não vai implicar uma mudança de rumos, mas pode implicar uma maior aproximação dos movimentos sociais,
enfim, da luta real do povo. Eu acho que o Lula, por enquanto, está acertando, está fazendo a movimentação. A gente, na semana passada, dizia, né, quer dizer, era uma decisão do Lula. Sim. Mesmo, a questão da permanência ou não do Lupe. Eu acho que ele pegou e resolveu pegar e falar, bom, Lupe, não vamos atrapalhar aquilo que o PDT está tanto ajudando a gente a criar. E eu acho que foi uma saída, enfim, que só o Lula sabe os prós e contras. Aí. Tivemos nossas expectativas frustradas de alguma maneira, né? Porque a gente estava aqui defendendo a permanência do Carlos Lupe. Continuo defendendo o Lupe, porque até agora não há nada contra ele. E olha, um detalhe importantíssimo. O meu colega, o Molica, que é um jornalista lá de Brasília, publicou um levantamento sensacional feito no Diário Oficial, mostrando que das 11 entidades investigadas como responsáveis por essas fraudes, 9 foram entraram no sistema INSS durante o governo Bolsonaro, entendeu? Então, acho que isso também explica um pouco por que essa CPI também ela está assim, olha, porque, é o seguinte, 2 foram indicadas e uma foi uma renovação de contrato no governo Lula, contrato que já tinha sido feito antes. Então, quer dizer, os caras sabem hoje em dia que uma CPI não vai pegar os amigos do PT, não vai pegar os amigos do Lula, não vai pegar o Frei Chico, como já não pegou, não vai pegar, não sei o quê, vai pegar quem? Vai pegar o Bolsonaro. Então, vamos começar pelo começo, né? Vamos lá. Então, eu acho que nós podemos esperar um arrefecimento dessa coisa com o governo, que passou o final de semana reunido, para ver como vai fazer a devolução desses valores. Então, assim que começar a devolução dos valores, o anúncio do plano, eu tenho a impressão de que essa CPI deve ser varrida para debaixo do tapete. Mas a Polícia Federal e a CGU já se comprometeram a continuar investigando. Esse caso vai longe e vai pegar os responsáveis e tem que pegar os responsáveis pela fraude. Só para completar esse negócio da devolução do dinheiro, esse é uma diferença. A gente gosta de, né, quando aparecem, destacar. O que faz um governo ser diferente do outro, do seu ponto de vista ideológico, para além de mamadeira de não sei o quê, e, né, intervalo bíblico, que agora tem aqui em São Paulo, tem um deputado, um vereador que quer fazer intervalo. Se puder ouvir música da Lady Gaga, eu também acho que não tem problema nenhum. Pode criar aí, viu, o vereador. Mas ideologicamente, na economia, dá para se imaginar que o governo anterior não iria sequer pensar em restituir este dinheiro para os aposentados como prioridade. Por quê? Porque a prioridade do governo anterior, e aqui eu não estou falando de partidos políticos, estou falando de ideologia. Um governo de direita, um governo fiscalista, um governo que acha que o superávit primário é a coisa mais importante do mundo, não iria pensar em pegar o dinheiro do seu orçamento para devolver antecipado para os aposentados, uma vez que não é obrigação dele. E, Edu, mais, um governo incompetente, que não saberia fazer isso. Porque, assim, é um problemão. O governo está lidando agora com isso. De onde a gente vai tirar essa grana? Como a gente vai fazer esse esquema de pagamento? A gente viu vários programas sociais deixarem de existir durante o governo Bolsonaro por muita incompetência. Então, talvez fosse uma discussão que não aconteceria porque não tinha gente preparada para lidar com tudo falta isso. De DNA, né? Sim. Não está no DNA. Mas não estaria nem no raciocínio. Não estaria, o raciocínio seria, o dinheiro é dos aposentados. Quem roubou foram associações privadas. O governo não tem nada a ver com isso. Claro. Mas quando você tem um olhar em que o social prevalece, sim, o governo tem como. Uma vez que ele tem alguma culpa nesse cartório, já que passou por meio do sistema do INSS, o governo tem alguma responsabilidade. Sim. Então ele pode adiantar, o aposentado, você perdeu o seu dinheiro, a gente vai antecipar e depois eu vou entrar na justiça e recuperar esse dinheiro. Aqui você tem uma diferença ideológica. Aqui tem um motivo para você separar e achar diferente. Não estou dizendo para você achar certo ou errado. Estou dizendo para um põe o social à frente, o outro põe o fiscal à frente. São maneiras de ver o mundo e aqui elas, na economia, elas ficam bem identificáveis. O governo, entre aspas, está se metendo numa confusão que não precisaria, sob o ponto de vista jurídico, mas se considera obrigado, sob o ponto de vista político.
ideológico. E eu acho que a mesma análise cabe para a questão da CPI da fraude aí no INSS. Porque se a gente vai ver as notícias em relação a isso na grande mídia, as formas como o governo tem para barrar, como o governo está agindo para barrar a instalação dessa CPI, como se de fato estivesse com medo do que isso fosse, do que isso poderia trazer. E ao contrário, na verdade, o que a gente vai acompanhar, acho que durante essa semana, é a oposição repensando em relação a mexer nisso tudo e ela sim recuando, porque não vai valer a pena. É isso que a Laura trouxe. Se você for investigar todas essas organizações que lucraram com isso, vão chegar no governo Bolsonaro. Então, eu acho que esse movimento que a gente vai acompanhar é muito mais da oposição recuando do que o governo, de fato, brecando a instalação dessa CPI nessa próxima semana. O governo brecar a CPI, o objetivo é não criar não dá onda, palco. não criar marola. Não é nem pauta, eu acho que é... Não, palco. 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 Não, não é palco. Mas Isso. É nesse sentido. Então, mas eu acho que isso não é o grande problema para o governo. O grande problema é a marola. O grande problema é tirar o foco no que é urgente. Urgente não é anistia, urgente não é CPI, que a polícia vai investigar a mesma coisa. Urgente é botar dinheiro no bolso das pessoas. Urgente a aprovação do imposto de renda. Imposto de renda de 5 mil para quem ganha até 5 mil e... Tem uma outra que agora... 6 por 1. 6 por 1. Fim da 6 por 1. Isso é que é urgência. Isso é que o governo tem que fazer andar no comércio. E regulamentação das redes, porque nós vamos falar daqui a pouco sobre o plano de atentado no show da Lady Gaga. Organizado pelas redes sociais, mais um crime das redes sociais, ou seja, regulamentar as redes é fundamental. CPI também. Só tira o foco nesse aspecto. Exatamente. Perfeito. Aliás, imposto de renda, essa isenção e a tramitação no Congresso, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso aqui no primeira edição, tá? Quero te ouvir, hora da nossa enquete. E aí, o presidente Lula deve fazer essa reforma ministerial e por quê? A gente quer saber a sua opinião. Temos 3 possibilidades. Seria para melhorar o desempenho do governo e daí nessa ideia de retirar deputados desse chamado centrão aí do governo e para que o próprio governo pudesse fazer uma guinada à esquerda, talvez? Ou seria para melhorar a governabilidade, agregando mais siglas, para aumentar daí a base que pode votar com o governo, dessa forma fazer passar com maior tranquilidade as pautas do governo? Ou você não acredita que seja necessário fazer uma reforma ministerial nesse momento? Participe pelo nosso chat, youtube.com/RedeTVT. Você que está acompanhando aí pelo YouTube, chegando na nossa transmissão, não esqueça de curtir também, deixa o seu joinha, o seu like por aqui, tá certo? E se você está em São Paulo, capital e região metropolitana, você pode assistir em TV aberta no canal 44.1, também no Rio de Janeiro pela TV comunitária e na Grande Salvador pela TV Quirimurê. Você acompanha em TV aberta o nosso programa aqui na TVT.